dúvidas, já ouviu aquele lema antes tarde do que nunca? Então, é a definição para o assunto do vídeo de hoje, por conta de que é uma animação que eu já assisto desde a época que foi transmitida a primeira temporada, porém eu não trouxe, mas eu assistia. Acontece que eu vi até o final, desejava logo a segunda season, e agora que lançou a segunda season, estou aqui para enaltecer um pouco dessa obra que eu já assisto há tanto tempo. Sejam muito bem-vindos a um vídeo novo, onde o foco de hoje é falar sobre Mairimashita Iruma-kun Second Season. Para todo caso, o season ficou ótimo, né? Vamos então colocar season que fica um pouquinho melhor. Então, meus queridos, segunda temporada de Iruma-kun, eu acho que, pra quem não conhece nada da história, já dando um resumo de maneira bem rápida, praticamente pensa que você tem pais miseráveis, acontece que esses desgraçados só usam você como escravo, e acontece que em um momento eles veem que você é uma galinha de ouro, vendem você para um Lorde Demônio, esse Lorde Demônio compra você, e acontece que você vai virar propriedade desse Lorde Demônio, porque o demônio vai querer que você vire o neto dele, e acontece que você vai ter uma vida de adolescente comum, só que morando no inferno, no mundo dos demônios praticamente. Diante disso, é a história do protagonista, do nosso querido Suzuki Iruma de 14 anos, e agora a gente vê que ele finalmente tem uma vida boa tendo que ir pro mundo dos demônios, porque quando ele vivia no mundo humano, ele não tinha, digamos, uma vida que qualquer adolescente poderia ter. Então, diante disso, vamos ver as desventuras de Iruma, porque ele é um humano que não pode dizer que é humano no mundo dos demônios. O que podemos esperar, o que a obra vai proporcionar. Para todo caso, destacando um pouco, vamos falar logo da segunda season, por conta de que eu tô muito animado, afinal Dark Iruma chegou, acontece que o anel dele ganhou vida, a Mary ganhou desenrolar, desenvolvimento romântico, então essa temporada tá frenética, porque os 4 primeiros episódios foi só adaptação fiel, clima de continuação direta, praticamente fazendo a introdução de coisas novas, para que agora sim a temporada verdadeiramente comece a partir do 6º episódio, que é um dos focos, dos pontos do que vamos falar hoje. Então já comenta aí o que você achou dessa volta, já compartilha o vídeo, já dá like, se inscreve se é o seu primeiro vídeo no canal, e bora falar sobre Welcome to Demon School, Iruma-kun. Iruma-kun. 俺たちごときね。なら証明しよう。俺たちがロイヤルワンを使用するに足る生徒だと。バビルスの教員、その過半数から教室移動を認める許可書を2週間以内で集める。いかがです？ Começando com ele, o bad boy que roubou o nosso coração, o garoto encantador que queremos que fique no mínimo em 5 a 6 episódios. Vamos falar sobre o ciclo maligno do humano Iruma-kun. Vamos falar da versão Dark do protagonista. É interessante porque, pra mim, o Dark Iruma foi o que roubou os holofotes nessa season, foi o que criou expectativas logo no final da primeira temporada para a segunda temporada, e acontece que a gente viu que os primeiros episódios foi um clima de volta, de apresentação, de continuidade, e a gente vê alguns pontos altos do que vai ser essa temporada. Praticamente o Iruma vai continuar subindo de ranking, por conta de que o anel dele ganhou consciência, e para que esse anel fique mais poderoso, para que ele descubra mais sobre o poder desse anel e o que ele é, acontece que o Iruma tem que chegar no topo. É interessante porque sendo um dos pontos, eu achei bacana, porém eu deixei a temporada acumular alguns episódios. Acontece que tendo visto nas redes sociais que o Dark Iruma havia chego, eu fiquei curioso, desacumulei, assisti todos os episódios, e posso dizer que valeu a pena, porque por mais que Iruma seja um anime que dá pra deixar acumular 3 a 4 episódios, e depois a gente vai acompanhando algumas semanas, por ser um anime longo de 20 episódios, eu acho que a fase do Dark Iruma é aquele momento que a gente quer deixar acumular pra ver tudo, mas a gente não pode perder uma semana, a gente já quer logo o próximo sábado pra assistir, por conta de que ele é arrogante, ele é perverso, ele é manipulador. O Iruma-kun Dark é apaixonante, eu me cativo por esse garoto, é o tipo de personalidade que eu amo e odeio ao mesmo tempo. E acontece que ter visto ele nesse ciclo maligno, mas mantendo pequenos traços da sua personalidade, que eu espero que se desenrole mais para que eu possa comprovar isso, é fascinante. A gente vê que o Iruma, ele é muito o oposto da sua versão gentil, porém ele mantém traços, e com isso eu fico curioso, se ele sempre fica feliz quando ele faz uma refeição, acontece que quando uma pessoa pedir um favor, o que vai acontecer? O que o Dark Iruma vai fazer? Ele vai aceitar ou ele não vai por ser o oposto? Isso que me deixa mais curioso. A interação com a Mary, como vai ser? Isso me deixa muito empolgado. Para todo caso, a gente vê que o momento que ele usa
La Fire foi fascinante, ele utilizando-se de magia, não levando lixo, ele falando que vão ir para Royal One, onde eles vão estudar a sala onde o grande rei demônio desapareceu, estudava, era uma sala que estava há séculos selada. Sério, é muito vibrante, porque a maneira como ele fala, a sua astúcia ganha vida, ganha forma. La Fire 派手だな。気に入らねえな。ここは俺のクラス、俺のテリトリーだ。悪魔にとってランクは重要。このクラスはハイランクもいる。決めた。俺はこのボロ教室から城に移るぞ。お城子面白い。イルマ様、ついに学園の統治を。 Por conta de que o Iruma normal, ele tem tudo isso, porém lhe falta coragem, lhe falta ser um bad boy, lhe falta traços de autoconfiança. E acontece que o Dark Iruma tem isso, e por isso ele é fascinante. Ele é apaixonante por isso, por ser o oposto do Iruma, por ser uma versão do Iruma que a gente desejava ver. Então é muito bacana porque o desenrolar da história se dá porque o anel dele faz isso, porque o anel ganha vida. E acontece que o anel meio que é parceiro do Iruma, quer ver como o Iruma teria uma experiência do ciclo maligno, sendo que ele é humano, ele não vai conseguir passar por isso. Então o anel, utilizando-se de uma magia, por algum tempo predominante, o Iruma vai ficar. E é muito interessante, porque a gente vê isso rolando, acontecendo, e sabe Deus até quando vai durar. Eu torço para que seja no mínimo uns 4 episódios, contando esse que já foi apresentado. Para todo caso, é fascinante porque a gente vê o momento, a gente vê a forma como ele conversa com o Kalego Sensei, a forma como ele diz: muito obrigado pelo seu tempo ocupado e ter proporcionado uma vaga na sua agenda. E acontece que depois disso, ele já corta pro final falando: quer me encarar? Eu não tenho medo dessas suas bichinhas não, posso acabar com você rapidinho. Não esqueça que você é meu mascote. Sério, é apaixonante. Eu queria ter visto o Iruma falar: Kalengo, saiba seu lugar. Você acha que tá falando com quem, sendo que eu sou seu proprietário e você tem um contrato comigo? Como eu queria ter visto isso, ia ser muito épico. Mas, pra todo caso, eu ainda acho que isso vai acontecer, porque eles precisam de todos os professores na autorização para que eles possam usar a Royal One. Ou seja, o Iruma vai ter que conseguir a aprovação do Kalengo. E acontece que, tendo um contrato com o Kalengo vai ser obrigado a aceitar a autorização. Então, sério, vai ser muito épico. Pelo caso, acredito que isso são algumas expectativas minhas enquanto a gente tá presenciando esse momento na temporada. E posso dizer que, no momento, é o auge, é o que eu esperava tanto, é o que tá me fascinando. E eu acho que eu vou ser honesto com vocês, não tem como deixar acumular nesse momento. Eu acredito que esse arco vai durar no mínimo 6 episódios. Então, eu acho que eu vou ter que ver semanal Iruma Kun, porque eu tô muito fascinado pela versão Dark dele. É muito da hora. A interação dele com a Clara, como se ela fosse uma ficante qualquer dele. Eu diria que é uma amizade colorida bacana. A forma como ele tá controlando o Asmodeus, porque é o que ele tanto queria, servir ao Iruma. A forma como ele chegou usando da carruagem. Você vê que esse Iruma, ele não liga de seu centro, ele quer chegar no topo. Então, sério, eu tô muito criando expectativa. O Dark Iruma vai ser muito da hora. E eu já digo, eu gostaria que toda temporada tivesse o ciclo maligno do Dark Iruma. Digamos que todo ano ia ser muito bacana. Imagine, terceira temporada, Iruma como entra nesse ciclo. Querendo ou não, seria o alter ego dele, uma outra personalidade. Ou quando ele acaba entrando numa pressão tremenda, o Dark Iruma é invocado. Então, eu gostaria que esse efeito tivesse um efeito colateral, que agora vai ser uma presença que sempre vai ficar nele. E quando ele mais precisar, sempre vai ser invocado. Eu gostaria que isso ocorresse. Vamos ver se vai acontecer. Mas, para todo caso, é o grande ponto da segunda temporada que eu tinha que falar com vocês. Agora vamos falar sobre outras cenas bacanas que eu acho que ainda vale a pena e que são muito notáveis, alvos de elogio e destaque. E chegando próximo à conclusão, eu acredito que devemos falar sobre outro ponto alto que não pode ser esquecível. Afinal, vamos falar do casal inegável cuja química é tanta que é apaixonante. Vamos falar de Iruma e a Mary. Eu acho que é interessante porque, por mais que eles tenham um chip, você não é obrigado a shippá-los, você percebe que eles têm química. Isso é um fato, isso deve ser exaltado. A forma como o plot arco da Mary se desenrolou nesses primeiros episódios é alvo de elogios. A gente se apaixona mais por essa personagem, a gente conhece mais dela, e a gente vê, mesmo ela estando frágil, ela teve, digamos que, uma força de vontade inspirada pelo Iruma. Ele foi, digamos que, o pilar dela que fez com que ela conseguisse voltar à sua forma antiga, ganhando autoconfiança. Não é à toa que ela se apaixona, ela demonstra seus sentimentos pelo protagonista. Então, é interessante porque o Iruma estava cheio de frunfruns
digamos que é uma fase que todo mundo vai passar, é uma fase que todo mundo quer se vestir de Maid, e acontece que nesse momento a gente vê, né, que tipo, a Mary tem que fazer com que o Iruma se converta, e nesse momento ele vai entrar no curso superior de treinamento do Seitokai. É interessante até porque após isso, a gente vê que teve uma festa de uma semana na casa do Sullivan. Eu queria estar naquela festa, porque pelo amor de Deus, deve ter sido uma festa gostosa. Mas para todo caso, é interessante porque a gente vê que antes disso, né, voltando ao foco, a Mary teve alguns problemas por conta de que enquanto o Iruma estava nesse curso de treinamento, embora depois a gente saiba a decisão dele, algo que foi muito legal, a gente vê, né, que praticamente ele está num período que ele é testado, se pode ser meio que o proprietário, se ele pode dar continuidade ao clube lá, né, de batalhas, digamos que o clube de aparelhos mágicos, que é a batalha de aparelho mágico, né, que é a definição para clube, e para todo caso é legal, porque a gente vê que a Mary perdeu sua memória. Nisso, o Seitokai inteiro tem que se dividir para fazer a função que ela fazia. E é bacana por conta de que nesse momento frágil que ela estava, o Iruma foi essencial. As palavras dele penetraram nela ao modo que ela ainda se recorda e sempre se motiva. Então é bacana porque a gente conheceu um outro lado da Mary. A gente vê que agora ela realmente é sincera com seus sentimentos e ela nunca sabe o que fazer quando estiver próxima do Iruma. Então é interessante porque eu acredito que se o Dark Iruma continuar muito tempo na obra, não tem como a autora ou o autor vai ter que demonstrar a interação com a Mary. Então é bacana de perceber, bacana de exaltar já como ponto alto, que possivelmente eu acredito que futuramente a gente terá a interação do Dark Iruma com a Mary. E vai ser algo muito bacana, porque eu acredito que ele vai ser meio que uma personalidade mais vibrante, penetrante. Ele vai utilizar mais de uma lábia com ela pra fazer com que ela fique caidinha na face bad boy dele. Pelo menos é o que eu acho. Para todo caso, vamos ter que esperar para ter realmente noção sobre isso, mas é algo bacana que tinha que ser destacado porque é uma personagem legal e eu acho que foi muito bacana a interação deles. Por mais que na obra eles deem a entender que vai ter um triângulo amoroso, se a Clara não tiver, digamos, um desenvolvimento muito importante para a obra, eu posso dizer que a Mary vai acabar com ela. Mas para todo caso, quem sabe ela tem um momento de glória dela ainda na obra, não é mesmo? Para todo caso, acredito que tendo falado o grande ponto alto, falamos praticamente de um ponto que deveria ser citado dessa segunda temporada de Marimashita Iruma-kun. Sem dúvidas, I believe in Dark Iruma Supremacy. Não tem como, meus queridos, eu acredito que estamos numa era gostosa, uma era maligna, uma era onde devemos apreciar essa versão alter ego do protagonista. Eu até me sinto assistindo Feito, porque quem vê Feito tá ligado, né, no alter ego que pode acontecer. Então, eu acho que vai ser muito bacana. Para todo caso, praticamente eu exaltei tudo o que eu desejava falar com vocês. Eu acredito que nesse momento é apenas criação de expectativa, por conta que não tem como. A gente já viu, né, o Iruma no Seitokai, algo muito bacana. A gente viu também o Ari-san, que é um grande parceiro do Iruma, que vai promover, digamos, grandes cenas boas ao longo da temporada, porque já proporcionou alguns desenrolar e desentendimento. E agora estamos num momento muito fascinante. O Dark Iruma e o que ele pode proporcionar e até onde irá a conquista pela Royal One. Para todo caso, o que mais podemos ver dele, o que ele fará, e a gente vê que todo mundo tá se apaixonando, todo mundo tá surpreso com essa versão alter ego. Eu posso dizer que cada vez mais encantador. Quando o nosso menino bondoso vai voltar, a gente não sabe, mas vamos apenas apreciar o show de momento. Então, é criação de expectativa e a gente deve esperar os próximos episódios. Mas você já sabe, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Iruma-kun Matar na